Olá pessoal, tudo bem? Sou lá de Castro. Meus amigos, mais uma variável externa abalando o cenário geopolítico e geoeconômico. E eu quero falar algo muito importante para você da área econômica. No governo passado, no governo do Bolsonaro, havia um ministro da Economia chamado Paulo Guedes. Pela boca miúda, ele era pós-doutor em Economia. Mas ele teve ações que parecia um estudante iniciante de Economia. Afinal de contas, nós estudamos as variáveis externas, internas, esses indicadores e acompanhamos todo o cenário geopolítico e geoeconômico. Para que criar planos? Para que possamos proteger as nossas economias. Um exemplo clássico. A pandemia, meus queridos, ela estava sendo avisada desde novembro do ano de 2019, quando a OMS falou que a China estava vivenciando uma epidemia e que tinha grandes proporções de se tornar uma pandemia. O que é que o Paulo Guedes fez? Nada, cruzou os braços. Quando tomamos uma ação, esta pandemia já estava em nosso país. E não é assim que o economista tem que agir. Cadê os planos de ações para cuidar e proteger a nossa economia? Um outro exemplo tosco da visão de Paulo Guedes é que a Ucrânia já havia falado que havia movimentações estranhas nas suas fronteiras. E possivelmente haveria um conflito entre Ucrânia e Rússia. Uma guerra. E sabemos muito bem que a Rússia era a principal fornecedora de gás e petróleo da União Europeia, o terceiro maior bloco econômico do mundo, né? E aí o que acontece? Meus amigos, a gente tem que criar um plano para evitar com que a gente possa ser surpreendido com as variáveis externas e quebra das cadeias produtivas. Assim, um bom economista tem essa visão para poder buscar um plano de ação. Se nós tínhamos a Ucrânia e a Rússia como os principais fornecedores de fertilizante, caberia o governo buscar uma nova ação. Não fez. Então, o Paulo Guedes realmente, de fato, foi muito mais gerente de banco do que ditamente o ministro da Economia. Eu estou falando, sabe por quê? Porque o governo do presidente Lula monitora Israel e Irã e efeitos do petróleo. Temos que mostrar agora que temos essa habilidade com os erros do passado, por não termos feito plano de ação na pandemia e nem da guerra da Ucrânia contra a Rússia, e a gente poder resguardar a nossa economia, porque as variáveis externas automaticamente se tornam variáveis internas, e isso impacta, né, a nossa economia. Esses indicadores são importantes para a gente poder ter planos de ação. Então, o ministro de Minas e Energia monitora a escalada do conflito no Oriente Médio e os possíveis efeitos no mercado internacional do petróleo, após ataque feito pelo Irã a Israel no fim de semana. A informação foi dada pelo chefe da pasta, Alexandre Silveira, durante a coletiva de imprensa nesta segunda-feira. Silveira criou um grupo de trabalho dentro do Ministério para discutir medidas caso o conflito se transforme em guerra. Assim é que se faz. Isso aqui é plano de ação. Aprenda, Paulo Guedes. Tem que se fazer isso, você não fez. Vamos lá, pessoal. O que pode reduzir a oferta mundial de petróleo e derivados? Segundo ele, a ideia é pensar em ações. Muito bem! Isto é que um economista, um administrador de empresa tem que fazer, para que não haja o mínimo risco de falta de suprimentos, muito menos impactos mais drásticos na economia nacional. Parabéns! Paulo Guedes, é assim que se faz. Esta equipe aqui, do ministro de Minas e Energias, está pensando corretamente. Se você tem as variáveis externas, guerra, pandemia, quebra das cadeias produtivas, inflação, enfim, né, catástrofes naturais, tudo isso, você cria os planos de ações, como estão fazendo. Isso é que se estuda na economia, isso é que se estuda na administração de empresa. Mas nós tivemos um governo onde o Ministério da Economia ele foi totalmente incompetente. Ele não estava preparado. Ele foi pego todas as vezes de surpresa, sendo que os indicadores já sinalizavam que algo ia acontecer. A própria pandemia, antes de se tornar pandemia, ela tinha se tornado epidemia na China. A Ucrânia falava que a Rússia estava querendo invadir seu país. Poderia ter monitorado mais de perto, buscado parceiros para poder realmente não deixar faltar fertilizantes e até evitar a alta do petróleo, já que a Rússia é um dos principais produtores do mundo. Então, Paulo Guedes, se faz assim. Você não estava preparado para ser ministro da Economia. Eu realmente reconheço que eu estou muito longe para chegar à sua graduação, porque você é pós-doutor em Economia. Só que eu tenho muito mais visão nas variáveis externas e internas do que Vossa Senhoria, que foi ministro da Economia, mas parece que era acadêmico de Economia, iniciando um curso, porque parece que não tinha informações suficientes para criar planos de ações. E não adianta os bolsonaristas aqui querer exaltar o Paulo Guedes, se na própria base do Bolsonaro eles responsabilizam o Paulo Guedes pela perda das eleições. Eu me despeço por aqui. Qualquer informação desse caso aqui a gente traz para vocês, e parabéns à equipe, né, do ministro de Minas e Energias por estar
atento a essas variáveis e tentando buscar um plano de ação para evitar esses impactos na nossa economia nacional. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram das informações que o vídeo trouxe? Se vocês gostam e admiram o nosso trabalho, a gente conta muito com o apoio de vocês. Aqui embaixo está o número do Pix. Qualquer valor para que a gente possa sempre estar aqui trabalhando e trazendo as informações contra as fake news bolsonaristas. Valeu, pessoal!